Olá, vamos mergulhar juntos numa passagem incrível do Evangelho de Marcos, uma daquelas que coloca a necessidade humana bem de frente com o rigor da lei. A cena começa de um jeito bem simples, sabe? Jesus e seus discípulos estão caminhando por um campo de trigo num sábado. A fome bate e eles fazem a coisa mais natural do mundo: colhem umas espigas para comer. Só que esse gesto, tão pequeno, está prestes a iniciar um confronto gigantesco. E é esse pequeno incidente que levanta questões enormes. Peraí, como é que matar a fome pode ser visto como um pecado? Vamos ver como a resposta de Jesus a essa acusação revela uma verdade central sobre Deus e a nossa liberdade. É isso aí, o coração do conflito está exatamente aqui. De um lado, uma necessidade humana básica. Do outro, uma interpretação super rigorosa, legalista da lei do sábado. Olha só que contraste impressionante. Os discípulos agem por uma necessidade real, algo que, vale lembrar, a própria lei de Moisés permitia. Mas para os fariseus a coisa muda de figura. Aquele ato vira um trabalho de colheita, uma violação gravíssima do sábado. É o puro choque entre o espírito e a letra da lei. E a resposta de Jesus é simplesmente brilhante. Em vez de criar uma regra nova, ele usa a própria Escritura para iluminar a situação e recorre a ninguém menos que um dos grandes heróis de Israel. Ele lembra da história do rei Davi, que, num momento de necessidade extrema, de vida ou morte, comeu os pães consagrados, pães que eram estritamente reservados aos sacerdotes. A lição aqui é poderosíssima. A necessidade humana, a caridade, se sobrepõe a uma regra ritual. A vida sempre vem antes do rito. E com isso, fica claro que a lei de Deus, na sua essência mais profunda, sempre vai visar a misericórdia. Não se trata de uma observância fria, robótica, mas sim de um caminho para o amor. E essa ideia de misericórdia nos leva direto ao ponto central da questão, a um princípio que redefine completamente o propósito da lei. É aí que Jesus entrega a frase que vira a lógica dos fariseus de cabeça para baixo. Ele simplesmente restaura o sentido original de tudo. O sábado foi pensado como um presente de Deus para o nosso bem-estar. Um dia para descansar, para lembrar da nossa dignidade, para adorar, e não uma jaula cheia de regras sufocantes. Era para ser um lembrete de que não somos escravos do trabalho, mas filhos amados de Deus. E toda essa discussão vai subindo de nível até culminar na afirmação mais ousada da passagem inteira, uma revelação sobre a própria identidade de Jesus. Prestem muita atenção nessas palavras. Elas são muito mais que uma simples afirmação. Elas são uma declaração de autoridade divina que ninguém nunca tinha ousado fazer. E isso nos força a pensar. Quem é que poderia ter autoridade sobre uma lei que o próprio Deus estabeleceu lá na criação? Quem teria esse poder? A lógica é irrefutável. Só quem instituiu o sábado pode ser o seu Senhor. E essa pessoa é Deus. Então, ao se declarar Senhor do sábado, Jesus está afirmando de forma clara, direta, a sua divindade. Ele é o próprio autor da lei. Ok, se Jesus é o Senhor da lei, como é que isso transforma a maneira como os cristãos vivem o dia de descanso hoje em dia? Para os cristãos, o foco muda. Sai do sábado e vai para o domingo. E por quê? Porque o domingo é o dia da ressurreição. É o dia que marca não só a primeira criação, mas o início da nova criação. Uma realidade totalmente transformada pela vitória de Cristo sobre a morte. Então, santificar o dia não é só sobre seguir regras. É mergulhar no amor, através da adoração, do descanso e, claro, de atos de caridade. É viver o espírito da lei. Participar da Santa Missa, visitar alguém que está doente ou simplesmente estar com a família são formas muito concretas de honrar o Senhor do sábado. No fim das contas, a lição dessa passagem atravessa os séculos. Fica a pergunta: onde estamos buscando o nosso descanso? Numa lista de regras a cumprir ou num relacionamento vivo com o próprio Senhor do descanso, aquele que nos convida à liberdade e à misericórdia?